Bom sábado a todos vocês, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão escutando nosso canal, que Deus em Cristo abençoe esse sábado abundantemente na vida de vocês. Nós vamos continuar a história do rei Davi, como havia prometido, nós vamos hoje falar da infância de Davi. O Davi nasceu em Belém e era filho de Jessé, o belemita. Ele tinha 8 irmãos e ele era responsável por pastorear os rebanhos na sua família. Ninguém imaginava que viria um dia a ser o rei de Israel, pelo seu jeito quieto, e ele foi um pastor simples e um rei excelente, que tentou unir o povo, segundo o que diz os historiadores que estudavam a sua biografia. Bom, a Bíblia descreve a aparência de Davi desta maneira. Davi era ruivo, de belos olhos, saudável e de uma admirável aparência. Ele tinha uma grande fé e ela o fez uma total diferença na sua vida, quando ele defendeu suas ovelhas de grandes feras do campo. Me refiro ao urso e ao leão que Davi enfrentou quando ele fazia sua atividade de pastoreio. E lá na frente nós conhecemos a história, que a Bíblia também registra, que Davi tira a afronta de sobre o reino de Israel nos dias do reinado de Saul, quando ele enfrenta o gigante Golias. Mas nós não vamos deixar para o outro episódio da história do Davi com o Golias. Nós vamos falar hoje sobre a bela aparência do jovem Davi, que está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 12, e também em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18 ao versículo de número 21. A aparência diz assim: a palavra ruivo significa um adjetivo que tem cor vermelho fogo. Olha que coisa interessante. Amarelo avermelhado. Também significa arruivado ou ruivacento. E também significa também a palavra rubro. Esses adjetivos significam a palavra ruivo. Olha que coisa interessante. A Bíblia também fala que Davi, ele era formoso. Vamos para o significado da palavra formoso. Significa bem feito, significa belo, significa encantador, significa também bonito, significa também de boas feições. Olha que coisa maravilhosa. Isso significa a palavra formoso, quando a Bíblia chama Davi de formoso. Também a palavra também que descreve também a aparência de Davi é de boa presença. E quando a gente fala de boa presença, o adjetivo aparece dizendo assim: significa bom, agradável, frutífero, moralmente correto, fino, conveniente. Olha que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Então, Davi, ele era tudo isso. A Bíblia o descreve desta maneira. É também possível concluir que Davi era um jovem obediente aos seus pais, sobretudo para trabalhar no pastoreio, como eu falei aqui, e cuidar do rebanho da família. Não sabemos quanto tempo ele passou cuidando das ovelhas, mas os relatos apontam que essa experiência o preparou para diversas formas, ou de diversas formas, para enfrentar desafios que viriam na sua vida, no seu futuro. Veja só, isso fazendo ele ganhar experiência e o amadurecendo para o seu futuro, que seria um futuro muito promissor. Na infância, ele cresce dentro de um terreno cheio de pedras e mato. Eu me refiro ao pasto usado para a alimentação das ovelhas naquela região. A família de Davi, e não só a família do Davi, viviam do pastoreio. Várias famílias de Belém, eles tinham grandes rebanhos e tinham muitas ovelhas,
e era comum a atividade do pastoreio na cidade de Belém de Judá. Vamos continuar. Nos territórios que Davi andava pastoreando, existia muitas árvores. Mas aí eu queria citar uma delas que é muito interessante, que é a oliveira. A oliveira ela produz a azeitona e ela também a azeitona espremida para gerar o azeite. O azeite ele é citado como tipo um querosene que servia para queimar o fogo nas lamparinas naquele período ali, né, daquela região, e nos dias de Davi, até também nos dias de Jesus. Você vê que Jesus ele cita em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, que as virgens foram comprar azeite, né, para colocar em suas, ou óleo para colocar em suas lamparinas, para que o fogo não se apagasse. Então, naquele período ali, era como se fosse, nos tempos do interior, era usado o querosene para acender o candeeiro, como a gente conhece aqui no nosso Nordeste. Eita, povo nordestino abençoado, amém? Então é isso, gente. Veja só. O Davi, ele também, ele viveu em um terreno onde havia também grutas. Essas grutas, tinha a gruta que ficou conhecida como a Gruta dos Pastores. Essas grutas se formavam através da penetração da chuva e da erosão e do transporte. Elas serviam de abrigo porque é muito parecido com uma caverna que nós conhecemos. Geralmente a gente conhece mais caverna, né? Quando fala assim caverna, a gente já tem aquela ideia, já um buraco na pedra, tal.